Nós somos mamíferos. Todos os mamíferos são altamente condicionáveis. Toda a genética mamífera é altamente condicionável. Os elefantes na África passam a vida inteira entre a comida e a água. Se você trocar comida de lugar e água de lugar, eles são capazes de morrer de fome, porque eles não conhecem outro caminho. E o ser humano tem um pouco disso. São poucas as pessoas que conseguem se libertar dessa genética que te condiciona. As pessoas passam... É como se alguém só repetisse a sua história várias vezes. Padrão repetitivo de comportamento. Não importa a história que você viva, você vai viver a sua história primária. Então, o cidadão casa, não dá certo, ele casa de novo. Revive a história. Uhum. Ah, mas eu vou casar de novo. Aí casou 6 vezes, reviveu 6 vezes a sua própria história. Ele não mudou, ele não conseguiu sair daquela história. Nós temos uma tendência hoje, nesse mundo tão tecnológico e ao mesmo tempo burrológico, né? Porque burrológico é a expressão ótima. Tecnológico, mas burrológico. As pessoas estão repetindo a sua história. Umas por medo, outras pelo próprio padrão repetitivo de comportamento, outras por falta de consciência e outras porque está muito legal assim, eu não quero sair daqui. Então é a questão da pessoa ser confortável até em fazer maldade. Tem gente que se sente confortável fazendo maldade. Como nós somos mamíferos, temos a genética mamífera, nós nos viciamos em emoções. Nós temos uma enzima chamada MDO, essa enzima é a enzima das nossas emoções. Tudo que a gente faz, tudo que a gente sente, vira uma enzima. E essa enzima vai para o nosso cérebro e fica lá. Então você fala assim, pô, como é que esse cara gosta de fazer maldade? Ele gosta porque quando ele gera essa enzima da maldade, ele sente prazer no cérebro. O cérebro diz assim, puxa, que legal, adorei, faz mais uma maldade. Então os nossos sentimentos, eles podem gerar enzimas e essas enzimas podem nos viciar em determinados comportamentos. Ah, Romão, mas pode viciar no bem? Pode viciar no bem. Tem gente que acorda fazendo bem, faz o bem 24 horas por dia. E o cérebro dá aquela... É como a endorfina. Essa enzima ela te dá uma endorfina do bem ou do mal. Puxa, eu não fiz fofoca hoje. Por exemplo, fofoca é uma coisa que essa enzima gera... É viciante. O cara é viciado em fofoca. Ele não consegue se libertar. Por quê? Porque é por causa dessa enzima. Essa enzima... criou o cérebro dele tem essa necessidade. Aí quando ele faz uma fofoca, ele fica feliz. Agora eu estou tranquilo, eu fiz uma fofoca. Tem a fofocadinha do dia. Estou mais aliviado. A gente precisa tomar muito cuidado para não nos viciarmos em sentimentos e emoções que não são nutritivas. E só para também complementar o Paulo de Tarso que eu falei lá atrás, eu me lembro que num dos programas eu falei isso. Tem um trecho em Coríntios 2, que é a segunda carta do Paulo aos Coríntios, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4, onde o Paulo de Tarso diz literalmente o seguinte: conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado até o terceiro céu. E ele põe entre parênteses, se no corpo ou fora do corpo, só Deus é que sabe. E continua dizendo, e sei que o tal homem ouviu coisas inenarráveis no paraíso. Aí ele põe de novo entre parênteses, se dentro ou fora do corpo, só Deus é que sabe. Então, acredito eu que ele esteja falando da própria experiência dele, retroagindo, de que esse homem ouviu coisas maravilhosas fora do corpo, enquanto o corpo estava desmaiado na estrada de Damasco. Vou repetir, Coríntios 2, capítulo 12, versículo 2 a 4. O pessoal que está assistindo, só chegar lá e conferir a expressão fora do corpo, está 2 vezes entre parênteses, acredito eu, ou ele falava de um outro cristão, ou me parece dele mesmo. Eu acho que ele está falando dele. Eu acho que ele está falando dele mesmo. Ele atingiu o estado de Nirvana. O estado de Nirvana ele tem uma característica fantástica, né? E eu espero que nós nos encontremos lá um dia. Acho que deve ter podcast lá. A gente faz lá. O nosso tá lá já. A gente faz um podcast lá. E falando em Nirvana, seria Buddha Experience. Você tem essa possibilidade, né, de fazer essa projeção, né, de fazer com que o seu espírito deixe a sua alma e visite outros ambientes. Nós temos relatos incríveis, né? Às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu sonhei
que tal lugar era assim, ia acontecer isso. Aconteceu. Às vezes a pessoa dorme e o espírito dela realmente sai. A pessoa tem um espírito com uma certa evolução, ela não reconhece isso. Aí o espírito à noite fala, pô, cara, já que você não reconhece, deixa eu trabalhar sozinho. Né? E aí o espírito vai trabalhar sozinho. Muita gente que tem muito pesadelo é por causa disso, né? O espírito deixa o corpo e aí a mente toma conta, né? E você fica desprotegido, aí vem qualquer coisa. Mas eu acredito muito, eu acredito que essa experiência do Paulo seja a experiência dele mesmo. Né? Ele atingiu o estágio de nirvana, ele transcendeu o portal e ele viu o paraíso. Ele conta o que aconteceu lá. Tanto que ele pede para o tribuno na época, escolhe um tribuno, né, para tirar a vida dele. E ele conscientiza o tribuno na época que ele não estava fazendo uma coisa errada, porque o tribuno não queria. Mas ele consegue, quando ele fala, você está fazendo isso, mas isso vai ser legal. A gente vai estar ajudando as gerações futuras. E assim foi feito.